Olá, hoje vamos conhecer os dados utilizados pela agência de ranking internacional que provém do Scivel. Estamos na página inicial do Scivel e agora eu vou selecionar o módulo Overview e vou selecionar uma instituição para fazer a análise dos dados dos rankings. Nesse caso, eu selecionei a USP para fazermos essa análise. Muito bem, vamos selecionar dentro do módulo de Overview a aba Rankings. E aqui eu tenho algumas informações gerais sobre os rankings que estão disponíveis. QS, Times Higher Education e o Times Higher Education Impact Ranking. Temos também a posição da universidade no ranking de Xangai, mas por enquanto nós não temos mais detalhes sobre as informações do Scivel que compõem o ranking de Xangai. Isso será adicionado em breve. Para os outros rankings, porém, podemos ver com mais detalhes quais são os indicadores utilizados e as métricas calculadas. Por exemplo, para o ranking de Xangai, nós vamos ter então a posição da universidade no ranking mundial, a quantidade de publicações considerada para a última versão do ranking. Notem que os rankings muitas vezes utilizam um período de datas diferente dos períodos do Scivel. Então, as datas aqui, elas estarão congeladas, a gente não pode editar, mas ele vai sempre te mostrar as datas que foram consideradas na última versão do ranking. Então, nesse caso, de 2017 a 2021, essas foram as publicações da USP que foram consideradas para esse ranking. Depois podemos ver também outros dados que foram calculados e utilizados pela agência de ranking, como, por exemplo, citações por faculdade, número de citações total e no total normalizado de citações. Informações também sobre os indicadores de International Research Network. Todas essas informações podem ser detalhadas nas tabelas abaixo. Por exemplo, citações por faculdade. Aqui nós temos discriminado cada uma das áreas que são consideradas pelo ranking e a conta deduplicada das publicações. Caso você queira entender melhor como esse indicador é calculado, basta clicar na letra I ao lado do nome do indicador e a ferramenta vai abrir aqui uma explicação desse indicador, como ele é calculado, quais são as definições consideradas e como é feito esse cálculo. Temos a mesma informação para os dados de International Research Network. Quais são as publicações consideradas para cada uma das disciplinas, o total deduplicado, a média por faculdade e também temos uma descrição detalhada desse indicador, bem como a sua fórmula de cálculo, aqui nos detalhes da ferramenta, na parte de guidance da ferramenta. Isso para o ranking QS. Depois nós temos também informações bastante interessantes para o ranking Times Higher Education, ranking mundial. Novamente, nós vamos ter a posição da universidade. Nesse caso, a versão de 2024 considera publicações de 2018 a 2022. Foram mais de 80 mil publicações consideradas, que eu posso ver quais são. E aqui nós vamos ter, então, os outros indicadores que são considerados pelo ranking e calculados com dados do Scivel. Mais abaixo, podemos ter detalhes de cada um desses indicadores. Por exemplo, Research Productivity, conhecer o número dessas publicações que foram consideradas por ano, assim como revisar a quantidade de publicações. International Co-Authorship e todos os indicadores que são coletados do ranking através do Scivel para o ranking através do Scivel estão disponíveis aqui. No caso do Times Higher Education, eles utilizam uma métrica de fator de impacto de citações ponderado por disciplina, eles utilizam uma média para o país. Então, nós temos aqui também a média global, mas também uma média que é normalizada para o Brasil nesse caso, e nós podemos revisar esses números. No caso de Research Strength, também podemos conhecer quais são os indicadores que foram considerados. Sempre que houver dúvida no cálculo do indicador, basta clicar na letra I e a ferramenta vai abrir uma explicação, um guidance de como esse indicador é calculado. E assim para cada um dos indicadores que são considerados para o Times Higher Education Ranking Mundial. O mesmo vale para o ranking de impacto do Times Higher Education, que é o ranking que considera as contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nesse caso, nós vamos ter, primeiramente, os SDGs para os quais a instituição foi ranqueada, eles consideram um certo número de SDGs, mais abaixo nós vamos ter
a listagem de todos os SDGs, qual foi o ranking da instituição em cada um desses ODSs, e também a quantidade de artigos que foi considerada na instância desse ranking, bem como seus indicadores de Field Rated Citation Impact e publicações nos top 10%, das revistas top 10%. Ok? Podemos, então, revisar todas essas informações e revisar todas as publicações que foram consideradas para cada um desses rankings que utilizam os dados do Scival. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e os aguardo para mais uma sessão. Muito obrigada.